Olá, eu sou a Beatriz e eu vou apresentar os resultados da pesquisa Validação de Protocolos Neurofisiológicos para o Diagnóstico da Doença de Parkinson. Falando um pouco sobre a doença de Parkinson, ela é a segunda patologia neurodegenerativa progressiva mais comum e afeta principalmente indivíduos acima dos 65 anos. Seu diagnóstico atualmente é clínico, mas a precisão dele permanece abaixo do ideal e varia consideravelmente de acordo com vários fatores, como a idade do paciente, duração da doença e até a experiência médica. Os estudos neurofisiológicos vêm sendo usados em pacientes com doença de Parkinson desde a década de 90 para avaliar a execução dos movimentos e sua incapacidade de gerar comando motor apropriado. A eletromiografia com leitura de superfície é considerada o exame padrão ouro para análise de tremores e pode avaliar a progressão da disfunção motora no Parkinson e gerar informações objetivas e reproduzíveis sobre os tremores. O principal sintoma dessa patologia, que pode ser demonstrado por esse exame, é o tremor de repouso, geralmente unilateral, com uma frequência que varia entre 4 e 7 Hz e desaparece sob carga, mas pode reaparecer como um tremor postural. Outro parâmetro importante para ser avaliado seria o período cutâneo silente. Ele tem como grande vantagem seu alto grau de reprodutibilidade, além de uma capacidade para avaliar segmentos e componentes neurosensoriais que não são bem avaliados por métodos eletrodiagnósticos padrão. Os pacientes com dessa patologia geralmente têm um período cutâneo silente com uma latência de início normal, mas alguns estudos observaram atraso na latência final. Portanto, o nosso objetivo foi validar o uso de estudos neurofisiológicos no diagnóstico da doença de Parkinson, e para isso nós escrevemos dados epidemiológicos dos pacientes portadores dessa patologia e pacientes controle sem a doença, avaliamos o período cutâneo silente nesses dois grupos, realizamos a análise eletrofisiológica do tremor e formulamos um protocolo para uso na prática clínica. Quanto à metodologia, nós realizamos uma pesquisa descritiva, quantitativa e de caráter exploratório por meio de estudos transversal com coleta de dados. Nós coletamos dados epidemiológicos, como idade, sexo, comorbidades, tempo de doença, primeiro sintoma percebido pelo paciente e medicamentos utilizados, analisamos a duração do período cutâneo silente e fizemos a análise eletrofisiológica do tremor, com acelerômetros triaxiais e eletrodos de eletroneuromiografia de superfície. Sobre os nossos resultados, nós avaliamos 44 pacientes com doença de Parkinson e 24 pacientes do grupo controle. Dentre os pacientes com doença de Parkinson, 72,8% tinham entre 61 e 80 anos. O tempo médio de doença foi de 8,6 anos. O primeiro sintoma notado, em ordem de frequência, foi o tremor, seguido de rigidez, bradicinesia, cansaço e alteração postural. Além disso, os medicamentos mais comumente utilizados foram a levodopa, os agonistas dopaminérgicos, a amantadina e os inibidores seletivos de recaptação da serotonina. Na análise do tremor, nós vimos que as frequências de tremor de repouso e postural mantiveram-se na faixa de 4 a 6 Hz e que a média das frequências de tremor postural foi de cerca de 6,16 Hz. Ao compararmos as frequências do tremor contra carga e do tremor em repouso, em mais da metade do caso notamos uma diferença maior que 1 Hz, o que é considerado uma variação relevante. Além disso, nas análises unilaterais contra carga, a maioria dos pacientes permaneceu também em uma frequência entre 4 e 6 Hz, e a frequência média do tremor contra carga foi de 6,61 Hz. Já analisando o tremor do paciente movendo a mão a 2 Hz, a frequência do tremor ficou mais entre a faixa de 8 a 10 Hz e a frequência média foi de 7,26 Hz. Na análise do período cutâneo silente, nós comparamos a latência de início e a latência final dos pacientes com grupo controle e dos pacientes com doença de Parkinson e determinamos a média, mediana e desvio padrão para cada lado. No lado direito, a latência inicial e a final foram suficientemente diferentes em pacientes com doença de Parkinson comparados com pacientes do grupo controle para serem utilizados como critérios de diferenciação. Já do lado esquerdo, teve uma diferença expressiva na latência final, mas a latência inicial não foi tão importante. Quanto à duração total do período cutâneo silente, não apresentou diferença expressiva entre os grupos. Portanto, nossas considerações finais foram de que os estudos neurofisiológicos, como a eletromiografia de superfície, ajudam a definir melhor a fenomenologia dos diferentes tipos de estupro e movimento, principalmente da doença de Parkinson, e complementam o exame clínico. E por isso, a implementação clínica dessas técnicas seria fundamental para melhorar a precisão de diagnóstico de tremores e deve ser uma ferramenta disponível para neurologistas na área de estupro no movimento. Então é isso. Obrigada!